Imagine um homem simples, pescador à beira do mar da Galileia, lançando redes na madrugada silenciosa. Seu nome era Simão, filho de João, conhecido pela habilidade nas águas, mas também pela familiar luta entre esperança e cansaço. Em Cafarnaum, vila próspera de redes e barcos, ele vivia um cotidiano moldado pelas ondulações, até que seu irmão André trouxe notícias de alguém diferente. Um pregador que curava enfermos e atraía multidões. Certo dia, rodeado por curiosos ansiosos, Jesus subiu no barco de Simão. Terminada a fala, virou-se e pediu: "Vá para águas mais profundas e jogue as redes." Apesar de ter passado a noite inteira em vão, Simão respondeu com humildade: "Mestre, trabalhamos sem resultado, mas seguirei sua ordem." Quando puxou aquelas redes, o barco quase afundou sob o peso do inesperado. Peixes em abundância. Atônito, Simão ajoelhou-se. "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador." Mas a voz de Jesus ecoou como um novo chamado: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." Sem hesitar, Simão largou tudo, barco, redes e segurança, para seguir aquele homem cujo poder transcendeu o ordinário. Dali em diante, ele passou a se chamar Pedro, a rocha, sobre a qual a mensagem seria edificada. Nas caminhadas pelos caminhos da Judéia, viu milagres que rasgavam o véu do impossível. Demônios expulsos com uma palavra, febres que recuavam com um toque, e até a cura da sogra tomada por febre alta. Cada gesto revelava autoridade e compaixão, consolidando a convicção de Pedro de que estava diante do Messias. Enquanto o ritmo da charrete avançava, Pedro escutava parábolas que falavam de um reino invisível, mas vivo em cada coração disposto a crer. Ele, sempre impulsivo, buscava explicações nos passos de seu mestre, bebendo da fonte de cada ensinamento. Foi ali, naquele mar de narrativas e sinais, que a identidade de Jesus começou a se revelar não apenas como profeta, mas como o próprio Filho de Deus. Um título que mudaria para sempre o destino do pescador convertido. Nos dias seguintes, Pedro mergulhou nas histórias que Jesus contava. Parábolas sobre sementes que brotam em solos diversos, tesouros escondidos e ovelhas perdidas que encontram caminho de volta. Cada analogia trazia um mistério revelado aos que tinham ouvidos para ouvir, e Pedro, sempre questionador, buscava decifrar cada ensinamento como quem estudasse um mapa rumo ao desconhecido. Certo momento, Jesus convidou Pedro, Tiago e João a subir a uma montanha. Ali, de repente, o rosto de Jesus reluziu como o sol, e suas vestes tornaram-se mais brilhantes que a luz do dia. Ao lado dele surgiram Moisés e Elias, conversando em voz baixa. Pedro, entre temor e admiração, sugeriu erguer tendas para preservar aquele instante, mas uma nuvem intensa os envolveu e uma voz proclamou: "Este é meu filho amado. Escutem-no." Atônito, Pedro compreendeu que não se tratava de simples mestre, mas do próprio Messias. Em outra madrugada, após alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus aproximou-se de um barco sacudido pela tempestade. Ao vê-lo caminhando sobre as águas, os discípulos pensaram ser um espectro, até que sua voz lhes trouxe calma. Pedro, impulsivo como sempre, pediu autorização para andar também. Passo a passo, ele confiou até que o vento o fez vacilar e começar a afundar. Um grito por socorro, e a mão firme de Jesus o ergueu de volta, lembrando-o de manter o olhar fixo naquele que acalma qualquer tormenta. Esses episódios semeavam em Pedro a certeza de que a fé cresce no limite entre o impossível e o coração que se dispõe a crer. A noite em que Jesus foi preso, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. 3 vezes negou conhecer seu mestre
e o canto do galo ecoou como um martelo em seu peito. Desolado, ele se afastou em lágrimas. Mas, após a ressurreição, Jesus reencontrou à beira do mar da Galileia. Entre redes carregadas pelo amanhecer, perguntou-lhe 3 vezes: Simão, amas-me? A cada sim veio uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Naquelas palavras, Pedro sentiu suas faltas apagadas e recebeu novo propósito. Dias depois, em Jerusalém, reunido com outros seguidores, Pedro foi tomado por um vento impetuoso e viu línguas como chamas pousarem sobre todos. Cheio do Espírito, ergueu-se e falou com ousadia sobre Jesus, explicando que aquele fogo cumpria antigas profecias. Suas palavras penetraram o coração de milhares, e cerca de 3.000 pessoas se uniram em fé e batismo naquele dia que nasceu a Igreja. Transformado pelo perdão e impulsionado pelo poder divino, Pedro deixou de lado a insegurança. Agora, ardia nele a coragem de conduzir e confortar os primeiros fiéis, pronto para demonstrar com atos e palavras que o amor que o restaurara era capaz de erguer a humanidade inteira. Com a chama do Espírito acesa, Pedro não tardou a colocar seu chamado em ação. Certa manhã, no templo Formosa, um homem coxo, sustentado em preces diárias, ergueu o olhar quando Pedro e João se aproximaram. Ele aguardava moedas, mas recebeu muito mais. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, dou-te. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ao segurar sua mão, Pedro viu o milagre tornar-se realidade. Aquele corpo antes inerte ganhou firmeza, e o homem entrou saltitando entre os colunatas, louvando a Deus, enquanto a multidão, boquiaberta, acolhia a mensagem de fé. Inabaláveis, os apóstolos passaram a realizar curas somente à sombra de Pedro, atraindo enfermos de vilarejos vizinhos. Mas tal notoriedade despertou oposição. Herodes Agripa prendeu Tiago e logo depois Pedro, planejando executá-lo durante a festa dos pães ázimos. Cercado por guardas e algemas, dormiu entre correntes, até que um anjo, iluminando a cela, o despertou. Livrado sem alarde, Pedro atravessou portas trancadas, reconhecendo ali a mão divina que o libertava. Liberto, dirigiu-se à casa de Maria, onde irmãos em oração o acolheram com espanto. Seus testemunhos reafirmaram que, apesar da perseguição, a missão seguia inabalável. Nos anos seguintes, Pedro viajou por cidades do Império, proclamando amor e justiça, e escreveu cartas que hoje compõem parte do Novo Testamento, exortações firmes sobre santidade, resistência ao falso ensino e esperança na volta de Cristo. Por fim, em Roma, o apóstolo entregou sua vida, cravado de cabeça para baixo, em gesto de humildade frente ao Mestre. Seu martírio consolidou-se como epílogo de uma transformação que começou em redes de pesca e atingiu os confins do mundo, deixando um legado eterno. O poder da redenção que renova corações e ergue dos abismos da dúvida pedras vivas para edificar um reino que jamais se desmorona.